Fala pessoal, tudo bem? Hoje trouxemos um tema aqui que é muito procurado aqui na clínica, né, na WP. O que a gente mais recebe são pessoas que têm problemas na coluna, né, nas costas, e buscam soluções. Uma delas, e que a gente encontra muitos resultados, é com o método Pilates. E aí fala assim, tá, mas como o Pilates ajuda a melhorar essa dor na coluna, né? Então vou explicar aqui quais são os princípios que o Pilates possui que entrega esse resultado de melhora da dor, né? Um primeiro princípio é a respiração. Então quando a gente fala de respiração, vai impactar o corpo inteiro. Ela vai ter uma relação intimamente com a coluna por fixação da musculatura, por exemplo, o diafragma, ele tem uma inserção aqui nas lombares, ela movimenta as nossas costelas, ela tem uma relação com a pressão que exerce no nosso tórax, na nossa cavidade abdominal. Então uma respiração é base para tudo isso. E junto com a respiração, nós temos a ativação de músculos profundos da nossa coluna. Músculos que garantem a estabilidade. Exemplo aqui da lombar, que são bem profundos e que são resistentes, né? São músculos que eles são preparados para manter a ativação, né, por um tempo prolongado, diferente de um músculo mais global, que é uma força única de contração e relaxamento, daqui a pouco ele fadiga. Essa musculatura não. Quando ela é bem trabalhada, quando ela tem uma resistência, ela consegue manter essa sustentação por um tempo mais prolongado. E esse é o objetivo. E claro que depois você também trabalha os outros músculos globais nos diferentes exercícios do repertório do método Pilates, tá? Esses dois princípios são chaves para o trabalho de dor. Mas tem outros princípios que eu já detalhei num vídeo atrás. Se você tiver dúvida, acessa aqui sobre os princípios do método. Mas os alinhamentos faz parte de uma boa execução também, de você ter a correção de cargas assimétricas do nosso corpo, de posições viciosas, de ter a cabeça, os ombros, a cintura escapular, a pelve mais alinhada, gerando menos sobrecarga. Isso vai ajudar nesse processo de ativação da musculatura profunda e de gerar menos cargas em locais desnecessários. Outro ponto é o trabalho de mobilidade das articulações. Então, alguns exemplos, a coluna torácica, às vezes ela é mais rígida, ela tem fixações dessas vísceras e tudo mais, tem as relações posturais, mas ela não se movimenta tão bem. E essa falta de movimento, ela pode gerar uma sobrecarga na coluna lombar. Então, o nível acima não movimenta bem, sobrecarrega o nível abaixo. Esse mesmo exemplo, eu posso pensar aqui na cabeça, tá? A transição da cabeça com a coluna cervical, a gente chama de cervical alta ali, frequentemente eu encontro aqui nos nossos clientes, nossos pacientes, um aumento de tensões e uma perda de movimento na cervical alta. Com isso, gera uma sobrecarga nos níveis mais baixos aqui da cervical. E isso vai preceder a hérnias de disco, outras dores, artroses, outras doenças da coluna vertebral. Eu estou dando exemplos aqui, né, de segmento, mas todo o corpo vai gerar essa influência. E com esse ganho de mobilidade, aonde está perdido ou diminuído, e o ganho da estabilidade, onde está muito móvel. Um exemplo clássico que eu falo, algumas mulheres que têm uma hiperfrouxidão ligamentar, ou seja, os ligamentos são mais instáveis e faz muito movimento. Eu falei das mulheres porque é mais comum as mulheres terem uma frouxidão ligamentar maior do que os homens, mas não que não possa ter, tá? E aí, quando isso acontece, aquela musculatura mais profunda, ela precisa cumprir esse papel de estabilidade e gerar menos sobrecarga naquele segmento ou que saem raízes neurais dali. Tá? Então o Pilates ela vai buscar esse equilíbrio das cadeias musculares,
vai buscar o equilíbrio entre mobilidade do corpo e estabilidade. E um outro aspecto que está envolvido também com a dor dentro da clínica é o aspecto mental e emocional. O Pilates, ele também apresenta um dos princípios na concentração. Então, quando eu estou concentrado em um exercício, vou começar o exercício, eu vou pensar nos meus alinhamentos, na minha respiração, no padrão de movimento, eu esqueço as tensões e as preocupações que estão do lado de fora, no trabalho, na vida como um todo. Então, a relação mente-corpo, ela também interfere e que a gente também sabe que nas dores ela tem uma influência também. Então, se você tem algum tipo de problema na coluna, se você ainda não experimentou o Pilates, procure um profissional capacitado que vai entender as suas necessidades, e esse é um outro ponto, que vai aplicar exercícios de acordo com a sua condição atual e de acordo com a sua necessidade. Se você precisa ser mais móvel, ou se você precisa ter mais estabilidade, se você tem uma facilidade mais em força, em resistência e uma dificuldade na mobilidade e na flexibilidade, tá certo? Então, se você tiver outras dúvidas também, como o Pilates pode te ajudar, deixa aqui nos comentários. E se você ainda não é inscrito no canal, inscreva-se aqui, ative o sininho de notificação e a gente se vê num próximo vídeo.